Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Estamos hoje aqui na cidade de Itapema, Santa Catarina. E para fazer a leitura hoje do dia de número 162. E você é o meu convidado, né? Você é o meu convidado para a gente, nessa leitura da maratona aí da Livramento, a gente só tem que agradecer. Hoje, segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais, e que Deus abençoe todos os pais aí que estarão participando hoje da nossa leitura, que estarão assistindo, e que Deus abençoe a cada um. E vamos fechar os olhos para iniciar então essa leitura. Senhor, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é muito bom e nos ouve todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado já por esse dia de hoje, pelo amanhecer. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, que o Senhor nos dê entendimento nesse dia. Obrigado pelo Dia dos Pais, que o Senhor possa estar abençoando e sentindo abençoado aí, Senhor, pelos seus filhos amados. Fica conosco, Senhor, é a oração que eu faço em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Então hoje a gente vamos aqui então para 2 Reis 9, versículo 1, e que diz assim: Jeú é ungido para ser rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se e vá até Ramote e Gileade, leve esse jarro de azeite e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi. Leve-o para uma outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército e ele disse: Eu trouxe uma mensagem para o senhor Jeú. Perguntou. E eu trouxe uma mensagem para o senhor. Jeú perguntou: Com qual de nós você está falando? Com o senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultado, seu corpo será comido pelos cachorros. Perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse, e Jeú contou.
Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isso: estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Lendo o capítulo 2 Reis 9, lendo o livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 14 e 15, Jeú mata Jorão. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jizreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixe que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jizreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jizreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jizreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre da vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Apronte-se meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú, e eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio com um amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e adoração de ídolos a Jezabel, a sua mãe? Começou. Então Jorão virou seu carro e fugiu gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força, tirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bitigar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus disse essas palavras contra Acabe: ontem eu vi assassinado de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui nesse mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 27, a morte de Acasias. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu do seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e sepultaram nos túmulos dos reis da cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jizreel, e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela, e Jeú lhes disse:
joguem essa mulher daí. E eles já jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e sepultem, afinal das contas, ela é filha de um rei. Mas os homens saíram para sepultá-la, só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram e contaram a Jeú, e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias na cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: essa era Jezabel. Nós vamos agora para 2 Reis, capítulo 10, versículo 1. Os filhos de Acabe são mortos. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e tem carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receber essa carta, escolha o melhor, o mais capaz dos filhos do rei, e ponham no trono do pai, e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão e nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, porém não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes, depois puseram as cabeças dele em cestos e mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: faça com elas 2 montões no portão da cidade, e deixe que fique lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã e foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e eu matei. Vocês não são culpados disso, mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do rei, do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, mais amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 12. Os parentes do rei Acasias são mortos. Jeú saiu de Jezreel para a cidade de Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou: quem são vocês? E eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali do caminho e encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. E Jeú
o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra, e Jeú disse: venha comigo e veja veja você mesmo como sou dedicado a Deus o Senhor. E Jeú levou seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Os adoradores de Baal são mortos. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores, todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era o jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anuncie um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou os mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam que somente adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. E aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes o seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, não deixe que nenhum escape. E eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entregaram no santuário interior do templo e levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel, mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar touros de ouro, que havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu, deu todo o seu coração à lei do Senhor, a Deus de Israel, e nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito ao povo de Israel cometer no passado. 2 Reis 10, versículo 32, a morte de Jeú. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Azael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben, Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez, também os seus atos de coragem, estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Amém? Aqui finalizamos a leitura de 2 Reis 9 e 10, e nós vamos então para 2 Coríntios, versículo 13, né? Então hoje nós finalizamos aqui a leitura de 2 Coríntios, que está no Novo Testamento. Os últimos conselhos e saudações. Esta já é a 3ª vez que vou visitá-los.
Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita eu já tinha dito isso e agora que estou longe, repito, na próxima vez que eu for não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem ser de Cristo. De Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra seu poder entre vocês, porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com Ele, somos fracos, porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, e não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo, e não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contando que vocês estejam fortes, e também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva essa carta antes de ir vê-los, para que quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam em todos vocês. Amém? Aqui então a gente encerra o livro de 2 Coríntios. Amanhã a gente já começa o livro de Gálatas. E nós vamos aqui então para o nosso devocional. E o devocional está aqui no livro de Salmos, capítulo 12. Salmos 12, livra-nos dos maus, Salmo de Davi ao regente do coro para instrumento de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem, fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus disse, agora eu vou agir porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. Então nós estamos lendo aqui Salmos 12, versículo 5. Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo.
Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Amém? Vamos agora para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios aqui, hoje é o de número 9, hoje é dia 9. Provérbios tem 31 capítulos, é um para cada dia, né? Todos vocês lembram, né? E aqui então a gente vai então para o Provérbios 9, ele tem 18 versículos. Versículo 1, a sabedoria e a falta de juízo. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre gente tola. E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam e sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam, preocupados com os seus negócios: entre gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem, e os que entrarem já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Fechamos aqui então com 18 versículos, o capítulo 9 do livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão. E o que eu marquei aqui foi o versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Amém? Então, para ser sábio, nós temos que temer ao Senhor, né? E quando fala assim, o que seria esse temer ao Senhor, a gente vem aqui em Provérbios 8, versículo 13, e ele diz assim: temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho, a falta de modéstia, os maus caminhos, as palavras falsas. Então aqui fica o meu versículo escolhido, que é o versículo 10 do capítulo 9 de Provérbios, já postado no meu stories do Instagram. Agradeço a todos que entraram aqui nessa live e a todos que vão assistir. Que Deus esteja abençoando a cada um, tocando no seu coração, para que essa sabedoria atinja a vida de vocês e que possam abençoá-lo. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer então por essa leitura de número 162, né? Chegamos a 162 dias da maratona da leitura da Bíblia capa a capa. Senhor, clamo a Ti pelo sangue poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu já agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, agradeço pela essa leitura, por esse amanhecer. Agradeço, Senhor, pelo Dia dos Pais, que só posso estar abençoando a todos os pais que têm os seus filhos, que sejam realmente honrados por eles, Senhor, e que possam perdoá-los, Senhor, que possam se sentir amados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amanhã estamos aqui, um bom domingo.